It's your golden hour. You slow down O podcast Memória do Futuro é uma viagem pela história do desporto em Guimarães. Uma viagem feita de memórias, locais, histórias e protagonistas. O meu nome é Andreia Barradas e hoje converso com José Carlos Correia. José Carlos Correia, bem-vindo ao Memória do Futuro. Obrigado. Falar consigo é falar de handball, inevitavelmente, e é por isso que é reconhecido em Guimarães e será de certeza um forte testemunho à Memória do Futuro. Mas para também o dar a conhecer um pouco, eu gostava de começar falando de si antes do handball, digamos assim. Nasceu em 1956, em Vila Nova de Gaia. Em que circunstâncias se dá esta sua mudança para Guimarães? Não, é fácil. O meu pai à época, foi convidado por um irmão para vir cá para Guimarães, para uma empresa que esse meu tio tinha criado cá. E, portanto, o meu pai, digamos que era o braço do meu tio em Guimarães. Depois disso, entretanto, o meu pai casou, depois começaram a nascer os filhos, os meus irmãos, tenho 2 irmãos, ou tinha, pelo menos. Quando os meus irmãos completavam a 4ª classe, vinham para Guimarães com o meu pai para continuarem os estudos. Entretanto, o meu pai, em 1960, a casa que estava a construir ficou concluída e a família veio toda para Guimarães. Portanto, além dos meus irmãos estavam cá e do meu pai, veio a minha mãe, o meu avô materno e eu. Com 3 aninhos, ia fazer 4. Portanto, desde os 3 anos que está em Guimarães, sente-se vimaranense, ponto. Sinto completamente vimaranense. Embora não renego as minhas origens. E gosto muito de ir à minha terra natal, onde ainda tenho alguns família, primos. Claro. Tenho lá alguns primos e gosto de ir lá vê-los. Mas não renego isso, mas sou vimaranense. Eu li num texto seu, portanto, o José Carlos afirma que cresceu numa época onde se podia brincar de manhã à noite na rua. Exatamente. Suscitou-me o interesse perceber que características deixaram na sua personalidade esta liberdade que é poder brincar na rua, os tempos que eram tão diferentes em Guimarães, não é? Falamos da década de 60. Ótimo, ainda que isto molda uma pessoa, não é? Com certeza. Ainda por cima eu tinha uma vantagem, é que a rua onde o meu pai tinha construído a casa não tinha saída. A última casa que havia era a casa dos meus pais. E depois era uma quinta onde hoje está a Avenida de Londres, por exemplo, onde está o hospital. Era esses montes aí. Portanto, eu tinha ali, ao mesmo tempo, tinha cidade, tinha aldeia, porque tinha ali uma quinta ao lado, e até tinha uma montanha que era onde hoje está construído aquela urbanização da Feijoeira. Aquilo era todo um monte. Era conhecido por Monte da Cola, não sei porque carga de água era esse dom, mas nós podíamos ir brincar para lá. Eram também zonas, portanto, do seu... Eram zonas que nós controlávamos. Faz parte das suas memórias de infância. Completamente. E eu tinha também a vantagem de ser protegido pelos meus irmãos, que eram mais velhos que eu, e portanto eu tinha ali uma super proteção que às vezes dava jeito. E já que falamos em criança... Mas antes de chegar ao handball, eu não posso deixar de falar isto consigo. Sabe que o José Carlos tem um rosto que a muitos é reconhecido por uma certa luta política. Também, não é? É algo que lhe diz muito este tema. Como é que chega a esse mundo? Porque é que esses temas se tornam importantes na sua vida? É por influência de quem? É pela observação? Não, é pela observação, é mais pela observação. Sinceramente, quando se dá o 25 de Abril, eu tinha 18 anos. 18 anos, sim. E não tinha consciência política. Não vale a pena andarmos aí com as histórias. Então, consciência era essa? De querer conhecer algo diferente? Era uma consciência cívica, provavelmente. Cívica, mas não era politizada sob o ponto de vista de partidos. Quando eu comecei a ser obrigado a estudar, até porque no liceu nós tivemos uma cadeira que tinha a ver, que era Introdução à Política, na época, nós tivemos que começar a estudar um bocado sobre os partidos políticos, etc., as tendências.
E eu não sei por carga d'água, apreciei achava que uma forma boa de se gerir o mundo seria com monarquias. E tornei-me monárquico sem ter nada a ver, não há sangue azul na família. Portanto, não tem nada a ver com. Queria com reagir, no tradições. fundo, a algo diferente. Eu queria reagir. Porque eu fui convidado pelos vários partidos que, entretanto, surgiram. Uns que já existiam, como o Partido Comunista e o Socialista, outros que emergiram, como o PSD, como o CDS, o PPD na altura. E eu fui convidado praticamente pelos partidos todos, porque eu nessa altura estava no liceu e tinha alguma ascendência já a esses níveis, via as Nicolinas, onde eu fui vice-presidente e fui presidente da comissão. Fui 10 anos pregoeiro, que é um feito quase inédito, só há 2 casos. Sim? Sempre, eu fui 2 anos pregoeiro, fui o último antes de 25 de Abril e o primeiro pós 25 de Abril. Portanto, tinha alguma ascendência no liceu e é natural que tenha sido convidado pelos vários partidos. Mas por uma questão de convicção, nunca aceitei. Nunca quis ser. E, portanto, fiquei ligado ao PPM, na altura surgiu. Depois, nas eleições para a Constituinte, tive uma zanga, digamos assim, nos bastidores, com um dos nossos candidatos, que me tentou desdizer de algo que eu tinha afirmado num comício. Mas para o seu caráter, foi assim que entendeu aquela Sim, foi, atitude? E eu simplesmente resolvi afastar-me. Mais tarde, o meu falecido irmão convidou-me e ele era autarca na freguesia, e convidou-me para fazer parte de uma das listas dele. E eu fui, como independente, concorrer pelo PSD. E depois, mais tarde, acabei por me tornar militante, e depois acabei mesmo por chegar a presidente da Junta, onde tive durante. Portanto, eu estive na Junta durante. Na Junta de, mandatos, peço desculpa, Sampaio. Sampaio. Em plena cidade. Depois tive 2 anos como presidente, e quando se deu depois da junção das juntas, eu abandonei a vida política. E nesse tempo de junta de freguesia, só para fecharmos o capítulo política na sua vida, naquilo que é também tentar dar a conhecer um pouco de si hoje a quem nos ouve, conseguiu deixar marco na sua... Acho que sim, sinceramente, eu acho que nós soubemos, e quando digo nós, digo as 3 juntas de freguesia, que desde sempre estão juntas, agora também administrativamente, estão juntas, mas desde sempre fisicamente estivemos juntos. E em Guimarães é um conselho sui generis, por ter tido uma Câmara monopartidária. Sim. E que tem, e portanto, o partido que está à frente da Câmara tem as suas políticas e que tem que ser respeitadas. E uma das políticas que segue é que praticamente esvaziou qualquer tipo de poderes à junta de freguesia da cidade. Ou seja, junta de freguesia, mesmo que tenha dinheiro para tal, não pode sequer pôr uma papeleira, porque a Câmara não deixa. Isso está tudo entregue. A Câmara vigia bastante o trabalho que é feito, é isso? Vigia bastante, e não só, e não dá meios portanto, financeiros, dá uma ninharia. Se compararmos com os concelhos vizinhos, é uma coisa abismal. E então, em termos de poderes práticos... Mas ainda assim, Guimarães tem evoluído muito, e sobretudo na área do desporto, que é hoje que nos traz aqui hoje, independentemente dessa crítica. Deixe-me só acabar rapidamente. Claro. A marca que eu deixo, e os meus outros 2 colegas, que estavam à frente das juntas de Oliveira do Castelo e São Sebastião, conseguimos abrir uma porta que estava fechada, que foi dar voz e imagem aos artistas de Guimarães. Ou seja, começámos a abrir a junta para exposições de artes plásticas, é ótimo. de tudo, literatura, etc. Artistas que existem em Guimarães e que ninguém sabia. E hoje sabe-se, e hoje é comum que na junta de freguesia haja sistematicamente exposições em que de facto mostramos. É um dos trabalhos que o orgulha, então, dos marcos que deixa. É só um marco que fica para sempre, e eu não tenho de facto muito orgulho nisso.
Vamos até handball? Vamos ao handball. O ringue do Campo da Amorosa é o primeiro sítio? É o primeiro sítio. É lá que se estreia, é lá que conhece o handball. Como é que isso acontece? O que é que lá acontecia para lhe dar vontade de jogar handball? Não, é fácil. O meu irmão, portanto, a seguir a mim, o meu falecido irmão Orlando, jogava na Vitória. Ok. Handball. Nos inícios do handball, em Guimarães. Depois o meu irmão mais velho, o Américo, também acabou por jogar. E eu, pequenote, com 10 anos, uma coisa assim, ia acompanhá-los a ver os treinos. O treinador era um senhor do Porto chamado Serafim Santos, que era muito nacheirão. E então, à época, havia 2 bolas. E eles treinavam. Quando eles começavam a treinar entre si, o senhor Serafim Santos deixava-me brincar com a bola que sobrava e eu ficava... Havia 2? Havia 2, e portanto eu podia ficar com uma a brincar. Até que um dia ele se lembrou e disse: lá, não queres treinar, vai-te lá equipar. E eu fui-me equipar. Claro, eu com 10 anos e os outros já com 16, 17 anos, 18, sei lá. Começou a treinar bem, teve ali um desafio. Depois disso, mais tarde, já com outro treinador, que era o Salão Morbaz, também um homem que deixou história em Guimarães, eu comecei a jogar com o nome de outro. Eu não tinha idade suficiente para jogar, e então joguei com o nome falso durante um ano. Durante um ano joguei com o nome falso. Tive que decorar um nome e uma data de nascimento. E qual era o nome e a data? Pode falar hoje? Já não se lembra? Ai, que eu na minha pesquisa também não consegui, estava ansiosa de perguntar. Essa foi de facto... Cheguei a ir a um campeonato nacional em Lisboa, por acaso, com o nome... Então, em 68, com 12 anos, quando vai a Lisboa, há um vídeo seu no YouTube, arquivo RTP inclusive, vai com o tal nome falso? Não, aí já podia. Aí já é o meu nome porque é pelos juvenis, lá está, pelo escalão. Exatamente, já era o meu nome verdadeiro, porque eu, entretanto, após esse ano em que estive com o nome falso, no ano seguinte pude jogar com uma autorização especial do Sr. Ministro, que na altura se pedia e era normalmente concedida, e depois, mais tarde, naturalmente, já com a idade normal, e continuei a jogar até quase sempre, até que já ainda muito novo, resolvi dar uma volta à minha vida, casei, estabeleci-me comercialmente, e ainda por cima estudava no Porto à noite, muita coisa. Era muita coisa, com uma pessoa só. E tive que abandonar o handball. Mas ainda jogou no Vitória Sport Clube. Com que idade vai para o Vitória? Eu vou para o Vitória, está com os tais 10 anos. Ok, depois das aventuras do Ringue da Amorosa, é para o Vitória que se estreia. Era lá que jogavam as equipas todas, era o único recinto que havia. Ainda me lembro perfeitamente do pavilhão do Inatel ser inaugurado, hoje pavilhão Almorbás. Lembro perfeitamente disso, já joguei lá, ainda joguei lá há uns anos, mas joguei alguns anos. Que nomes é que se destacavam nessa altura no handball pela cidade? Que era assim um ou dois jogadores que se lembra de ser assim um sucesso? Sucesso, o Dinis Monteiro, o José Sampaio, o António Peixoto, o Ricardo Paredes, que já esteve aqui. Sim. E há um que as pessoas do meu tempo se lembram perfeitamente, que não está em Guimarães, mas ainda é vivo, que é um moço que nós descobrimos no Porto, um de raça negra, de Santo Pé e Príncipe, que é o André Santiago, tinha 2,4 m, e encheu o pavilhão do Inatel, as pessoas iam lá ver Só para ver uma pessoa tão diferente também, não é? Que não estavam habituados. E esse homem ainda... Mas jogava bem. Jogava muito bem. Depois era inteligente, do ponto de vista para jogar em casa estava sempre disponível, para jogar fora às vezes estava magoado. Porque o que lhe interessava era de facto mostrar-se em Guimarães. Esteve cá 2 ou 3 anos, depois seguiu a vida dele e acabou, agora tem Aveiro, mas ainda tenho contactos com ele regularmente. Aos 12 anos, Lisboa. Há um vídeo seu no YouTube, voltando um pouco atrás na conversa, que pertence ao arquivo RTP. Que memórias guarda deste campeonato? Porque para si deve ter sido uma coisa diferente, de facto, que era tão novinho, poder sair de Guimarães. Foi uma seleção. Foi pela seleção, exatamente. Foi uma seleção. Foi a primeira vez que a Federação de Handball fez uma pequena seleção jovem,
muito jovem, aproveitando o facto da seleção principal estar a estagiar em Lisboa. E nós tivemos também, foi no centro de estágio da Cruz Quebrada, estávamos lá, ao mesmo tempo que treinávamos, e entre nós também víamos os treinos da equipa principal. Iam aprender, no fundo, também, não é? Trocar experiências. É uma oportunidade para isso também, sem dúvida, claro que sim. E tão novo, de certeza que o deve ter marcado muito. Os seus pais, como é que foi ver o filho sair de casa tão novo? Não se importaram. O meu pai tinha uma mente muito aberta, a minha mãe, como é óbvio, como qualquer senhora à época, tinha algum receio, mas o meu pai não. O meu pai também era um homem do desporto. O meu pai chegou a ser dirigente de Vitória, empurrou-me para o desporto. Nunca tive travões em relação a isso, pelo contrário, sempre me incentivaram. E, portanto, para eles veio até um orgulho. Como pai dirigente do Vitória, como é que chega ao Chico de Holanda? Como é que sai do Vitória? Porquê? Saímos do Vitória zangados. Saímos todos. Há uma altura em que nós estávamos já, enquanto júniores, estávamos a disputar a fase final do Campeonato Nacional, em que as outras equipas eram o Benfica, o Porto e o Sporting. Acontece que nós, na primeira jornada, fomos ganhar ao Porto, o que foi algo inédito. Sim, sim. Porque à época, de facto, eram as equipas do Porto e Lisboa que mandavam, que tinham o grande poderio. E porquê? Porque por uma questão, até por uma questão de estudos. Só havia universidades em Lisboa, Porto e Coimbra. E, portanto, quando se chegava a uma altura de maturidade de se poder, os atletas iam embora. Iam à sua vida, iam para as universidades, etc. E perdiam-se. Claro. A maior parte perdia-se. E já nessa altura também, essas equipas grandes, digamos assim, já tinham um semi-amadorismo, quando aqui em Guimarães era amadorismo puro. Portanto, à época, nós fomos jogar, fomos fazer esse jogo ao Porto, depois penso que jogámos em casa com o Benfica e empatámos, e depois fomos jogar ao Sporting e houve um grupo de sócios que nos fez uma surpresa enorme, que fomos de avião. Foi a sua primeira vez? A minha primeira vez. E para a maioria. Fomos no voo regular, não é da TAP, porque era nos Caravel, não me esqueço desse avião. Aliás, depois tive uma réplica. Que idade tinha mais ou menos o José Carlos nessa altura? Eu devia ter para aí 15 anos, ou por aí. É fomos de avião e perdemos no Sporting. E com a conjugação de resultados, depois a seguir penso que empatamos com o Porto, e com a conjugação de resultados já era quase impossível nós podermos ser campeões. E então, na deslocação seguinte, que foi ao Benfica, fomos de comboio. E tivemos que, nesse tempo, tinha que dormir em Lisboa, como é óbvio, era impensável ir no mesmo dia. Pois eram as distâncias, claro, não se viajava como hoje tão fácil. Enquanto que quando tínhamos ido de avião, tínhamos ficado num bom hotel. Dessa vez que fomos ao Benfica de comboio, ficámos numa pensão miserável, 3 em cada cama, uma coisa. E na vinda embora resolvemos fazer um levantamento e dissemos ao diretor que vinhamos todos embora. Quem era o presidente na altura? António Henriques da Silva Júnior. Mas ele não teve nada a ver com... Quer dizer, não só por curiosidade, para acrescentarmos informação, para contextualizar, só por isso é que perguntei. Eu acho que ele não teve influência direta, mas não sei. Sei que resolvemos vir todos embora. O que é que aconteceu? O Vitória recusou-se a dar-nos a desvinculação. E eu, por exemplo, tive um ano parado, tive um ano a jogar basquete. No Vitória? Não. Achei como não podia sair E o Vitória também não tinha basquete. Portanto, eu fui jogar numa coisa que se chamava... Pois não, o Vitória só veio a ter depois do BCG, claro. Após o BCG. E, portanto, eu joguei numa coisa que havia em Guimarães, que era o Centro de Juventude, cuja sede era ali nos Palheiros, onde depois foi a sede dos Viajantes, e joguei um ano basquete sem saber jogar basquete. Aliás, eu tinha uma característica
que defendia, tipo handball, e portanto era excluído rapidamente do jogo, fazia as 5 faltas rapidamente, até que o treinador resolveu, não, tu só atacas, porque atacar ainda era mais ou menos, mas defender era um desastre. Mas nessa ano houve alguns colegas que conseguiram jogar no Porto, na zona do Porto, porque estavam a estudar no Porto. Portanto, havia uma lei dos estudantes que lhes permitiu isso. Eu não, no meu caso tive de facto de ficar parado, e então fomos todos para o Chico Holanda. O que era o Chico Holanda quando chegou lá? Como era o Chico Holanda? O que nos pode dizer desse clube nessa época? O Chico Holanda era um Já clube, estamos a falar em 60 e muito. sim, já nos anos 70, já no pós-25 de Abril. Pós 25 de Abril é quando vai para Chico Holanda. Ok. É que é um Não sei clube tão exatamente acarinhado quando. por todos os vimaranenses. Era um clube muito acarinhado, porque, aliás, o grito de guerra não era Chico, era escola. Porquê? Porque o Chico tinha nascido na escola Francisco Holanda. A história do Chico confunde-se com a da cidade, precisamente por causa disso, porque o Chico nasce de um diretor mal tumorado que se recusava a emprestar os equipamentos de vez em quando estava mal disposto, para eles fazerem jogos interescolas de futebol. Em 1942 houve um grupo que resolveu dar uma parada no charco, e formaram o Desportivo Francisco Holanda, o nome da escola. Portanto, o Chico Holanda era um clube, basicamente, que vivia do jogo clandestino. Não vale a pena escamotear. O Chico Holanda tinha uma sede que era na Rua do Anjo, onde havia 2 salas de jogo clandestino que alimentavam financeiramente o clube, com um pequeno bar, e havia um sonho de se criar de ter um pavilhão próprio. Sonho esse que eu depois, mais tarde, quando fui dirigente, percebi que era um enorme pesadelo. Mas à época... Porquê? Pela dificuldade da missão? Pela dificuldade de manutenção de um pavilhão, que é muito caro, fica muito, muito caro. E a Câmara de Guimarães nunca percebeu isso. Mas isso são outros 500. Mas há uma história boa entre o Chico de Holanda e a Câmara de Guimarães mais tarde. Há muitas histórias. António Xavier também. Sim, há muitas histórias. Aliás, o pavilhão consegue-se acabar, porque há uma coisa mirabolante. O Chico chegou a ter um bingo, não era propriamente legal, mas tinha havido um concurso em que devia ter sido atribuído ao Chico. O Chico tinha um bingo... Ainda ninguém tinha contado isso aqui desta mesa, sou sincera. Tinha um bingo vigarista, portanto, um bingo ilegal, que chegou a funcionar até o Chico chegou a comprar um café em pleno Toural, para ter o bingo, que era o Café Mourão. Pronto, esse bingo, portanto, existiu, e quando foram organizados os bingos, a melhor apresentação era a do Chico, portanto devia ter sido entregue ao Chico. Mas a gente sabe como estas coisas são, quem tem mais peso manda. Acabou por ser entregue ao Vitória, com uma condição de que o Vitória teria que dar uma parte dos lucros ao Chico. Nunca deu. Pois. Nunca deu. No tempo do Penta Machado, isso não aconteceu, e pronto. Mas, entretanto, com o tal bingo clandestino, o Chico conseguiu ganhar muito dinheiro. E aí sim, aí passou a ser um clube, entre comas, rico, porque tinha dinheiro no banco, não tinha dívidas. E pois tinha o seu capital. Tinha um capital grande, bom. E é quando se arranja, então, o terreno para o pavilhão. É nessa altura que o terreno é cedido pela Câmara, depois de ter havido 4 ou 5 hipóteses noutros locais. A Câmara acabou por ceder aquele terreno, e as pessoas que estavam à frente do Chico, coitadas, na sua boa fé, tinham pressa de andar com a obra. Foi feito um concurso público, há uma empresa de Porto que ganhou essa obra, mas os apoios estatais eram mais demorados. E então as pessoas, na sua boa vontade, investiram o dinheiro que o clube tinha. Foram dando, portanto, ao empreiteiro. Acontece que o empreiteiro gastou o dinheiro todo e faliu. E a obra ficou parada durante uns anos largos.
ainda no princípio da obra, ficou pronto, parado, porque não havia dinheiro. Falando em Chico e a sua vida enquanto atleta e dirigente, momentos altos que pode destacar de cada uma dessas suas missões lá dentro? Olha, o momento alto enquanto atleta foi no meu último ano. Foi no último ano como atleta, porque depois na época seguinte eu comecei a época, mas logo a seguir percebi que não tinha hipótese de tempo para continuar no handball. E foi nesse último ano que nós fomos, via o conhecimento de uma pessoa, de um então dirigente, que era o Dr. Vitorino Costa, fomos convidados para ir a Angola, com as equipas de handball e voleibol. Muito bom. Fazendo o que 2 anos antes o Sporting tinha feito no tempo do João Rocha, só que nessa altura o Sporting levou o basquete, o handball e o futebol numa viagem que meteu pelo meio meteu para lá uma história do Sr. João Rocha ter comprado para lá umas coisas e tal. Enfim, histórias que se contavam. Se tivéssemos tempo, vinhamos aqui, podíamos descobrir aqui coisas caricatas Chico, que refletem uma época em Chico, um vestir a camisola e uma vontade de fazer coisas, sobretudo. Foi giro, porque nós fomos cheios de boa vontade. O treinador era o Manuel Machado, o professor Manuel Machado. Sim, que já cá esteve. Tinha sido meu colega de equipa e nesse ano era o meu treinador, e foi muito giro. Aquilo foi, fizemos 3 ou 4 jogos contra a seleção de Angola, jogámos em Luanda e em Uambo, e foi muito interessante. Eu à época já era pai. A minha filha mais velha tinha 4 meses. É o desporto a levá-lo para outros caminhos, não é? Dar a oportunidade de conhecer outras coisas, no fundo é isso. Eu estive para aí mais de uma semana sem conseguir telefonar para casa para saber como é que a miúda estava. Eu andava louco, porque era uma dificuldade tremenda fazer uma chamada telefónica. E pronto, e esse, de facto, enquanto atleta, foi esse o ponto alto. Enquanto depois mais tarde, já como dirigente, são várias as coisas. Ultrapassar as dificuldades, como é lógico, da fibra, não é? Foi coisas impensáveis. Há coisas que nem contada as pessoas podem acreditar. Pode contar algumas, se quiser. Mas conseguimos, não temos tempo. Temos! Penso naquela que melhor reflete o quão difícil por vezes é levar o desporto avante, não é? Por exemplo, porque nós não temos uma cultura de desporto em Portugal, a verdade é essa. Não, a verdade é essa. Uma das coisas que me orgulha mais é, de facto, a forma como nós conseguimos implantar a formação dentro do clube. E isso há que chamar todos dois pelo nome. Houve 2 pessoas que foram fundamentais para que isso tenha acontecido. A primeira foi o professor António Cunha, que quando veio treinar a equipa sénior, criou bases para que nós começássemos a trabalhar melhor na formação. E então deixou-se de fazer algo que era comum ser feito nos clubes todos, que era para treinar os infantis. Um tipo qualquer serve. Um tipo que jogou nos séniores serve. É só para pôr os miúdos a brincar com a bola. Não, nós passamos a ter pessoas com formação. E foi aí que o Chico conseguiu dar de facto um salto imenso, porque nós passámos a preocupar-nos mais com os treinadores que tínhamos para a formação do que provavelmente para a equipa sénior. Para a equipa sénior, sim, aí não é bem assim, mas quase que qualquer um serve. O Chico marcou mais que o Vitória, parece-me. Muito mais. Foi mais importante até para a sua evolução enquanto pessoa, não é? O crescimento. Sim, muito mais. Sem a mínima, embora seja vitoriano, está fora de questão. Mas pelas diferentes experiências que teve, quero dizer, no clube e as missões. Não, marcou-me muitíssimo mais. Eu se pudesse dizer, como outro dizia, que o meu sangue era azul e amarelo. Não, não é por acaso que há o torneio José Carlos Correia. Como foi? Como é que reagiu quando viu o seu nome associado a isso? Fiquei muito contente, fiquei feliz, porque senti que, de facto, o meu clube estava... Eu tinha aliás, foram 2 coisas quase simultâneas. Eu tinha uma mágoa grande, porque eu era visto a nível nacional como alguém que tinha algum peso
no handball português, e tenho, reconheço que tenho, eu não continuo a ser presidente da Associação Nacional de Clubes. Sim, eu ia-lhe perguntar isso mais para a frente, como é que agora se mantém ligado ao handball, não é? Exato. E portanto eu tenho algum peso a nível nacional. E não era reconhecido em Guimarães. A verdade é essa. Era reconhecido pelas pessoas em si, isso não tenho a mínima razão de queixa, pelo contrário, mas pelas entidades que tinham essa obrigação, digamos assim, não. Só tinha sido homenageado uma vez pela Associação de Handball Braga. Houve uma altura no início da minha carreira como dirigente que a Rádio Fundação Sim. me atribuiu um prémio de dirigente do ano. Enfim, gostei também, como é óbvio, mas quero o município, quero o meu clube, parecia não ter reparado em mim. Acontece que, quase ao mesmo tempo, a Câmara de Guimarães, numa atitude que me marcou e que caiu fundo em mim, premiou-me Em 2022, na Gala do Desporto, não é? exatamente, É um com bom prémio- momento com- para com si. prémio homenagem, sem dúvida. E nesse mesmo ano, o Chico fez uma surpresa de fazer o primeiro torneio da Carlos Coelho. Portanto, foi há 10 anos, este ano foi o segundo ano. É óbvio que fiquei também muito orgulhoso, porque é o meu clube, de facto, a reconhecer o meu passado como dirigente e como atleta, enfim, como homem do clube. E como é óbvio, fiquei muito orgulhoso com isso. Porquê que o handball importa tanto em Guimarães? Sabendo a força do futebol, como é que o handball se expressa também com tanta força? Eu já tive esta resposta de outros convidados, mas de si tenho que a ter também. Não, eu na minha modesta opinião, o que se passa é isto, é que o handball conseguiu, e aí, honra seja feita ao Chico, que não tem nada a ver comigo, porque há fases em que eu não estou no Sim, clube. todo o clube teve sempre um trabalho importante pela mão de várias pessoas, claro que sim. O Chico, desde que começou a ter handball, nunca mais parou. Manteve sempre a chama acesa, com mais ou menos dificuldades, mas a chama teve sempre acesa. E isso fez com que, à época, os jovens, portanto, as diversões não eram muitas. Eu lembro quando eu era jovem, o que é que nós tínhamos de diversão? Tínhamos o cinema, nem sequer tínhamos em Guimarães uma discoteca, tínhamos o cinema que havia de vez em quando, e tínhamos o desporto. O desporto que é? O handball e o futebol. Mais nada. Foi. Pronto, e aí quando o Chico consegue manter essa chama acesa, depois entretanto Pois porque apareceram... o hóquei não durou, estava aqui a pensar. Não, o hóquei acabou no Vitória e nunca mais houve em Pois Guimarães. é, pois é. Mas há nas taipas, pelo menos. Mas em Guimarães, cidade, não. Mas entretanto apareceram vários projetos aqui em Guimarães, de handball, como o Académico de Guimarães, assim, coisas que me lembro, o Campeão Português e o Fermentões. O Fermentões também foi outro baluarte para que o handball se mantivesse sempre em Guimarães. E, portanto, isto vai criando raízes e hoje em dia dá-se uma coisa extraordinária que eu nunca pensei que isto pudesse acontecer. Aqui há dias, há um amigo meu que me telefonou a meter-me uma cunha para ver se eu arranjava espaço para o filho dele poder ir para o Chico, um miúdo com 5 anos. Porque as inscrições estavam fechadas. Uau, é sinal que há muita... Porque o Chico não tinha meios humanos, nem meios físicos para receber mais crianças. E isso é extraordinário. Isso é extraordinário quando nós vemos as modalidades todas a fazerem campanha, a tentarem apanhar jovens para as suas equipas. E, portanto, isto eu tenho dito quando voltam na moda. E nós aproveitamos, o Chico soube aproveitar essa onda, Sim, também sim. temos que ver que também tem muito a ver com, Há um trabalho contínuo. com a Seleção Nacional, o que a Seleção Nacional tem feito, tem sido extraordinário também, tem sido um caminho extraordinário que esta Federação tem dado peso àquilo que acontece, aproveitando muito bem o trabalho feito em alguns clubes, e isso tem sido benéfico para nós, para o handball. Podemos Para dizer quem que o sabe handball aproveitar. era a segunda modalidade Foi sempre. e continua a ser a segunda modalidade em Guimarães? Foi sempre. Sem a mínima dúvida. E agora mais, o Chico
conseguiu nestes últimos 3 ou 4 anos complementar uma das lacunas que tínhamos, que era a vertente feminina. Hoje o Chico tem equipas em todos os escalões, quer masculinos, quer femininos. Pois, feminino o que tínhamos era o vôlei no desporto corporativo, não era? Exatamente. O que é extraordinário. O que é extraordinário. Aliás, eu penso que somos o único clube a nível nacional com isto, embora aqui há dias li uma reportagem de um clube de Aveiro que reivindica isso para eles, mas que não é verdade. Eu sei que não é verdade, aliás, já falei com a sua presidente e já lhe disse que ela estava enganada. Fiz questão de ligar. Fiz questão de ligar porque ela é uma pessoa minha amiga e que temos a abertura para se poder falar, não é? Claro. Temos contactos frequentes e disse, olha que estás enganada, disseste uma coisa que não é verdade, por isto assim, expliquei. E mais, eu também costumo dizer, há um bocadinho ia referir isto e passou-me. Eu tenho muito orgulho numa coisa, sou o único dirigente nacional que fui campeão nacional em todos os escalões etários masculinos. Desde os eu infantis, tinha essa informação aqui e outra. desde os infantis aos Mas veteranos. a conversa mudou. Aos veteranos. Portanto, obviamente, enquanto dirigente. Não Os seus enquanto primeiros atleta. títulos de vice-campeão também. Sim. Isto foi no Vitória Sport Isso foi Clube. no Tinha esta Vitória, curiosidade. 71. Enquanto jogador. Enquanto jogador. O tal campeonato que foi na Póvoa de Varzim. Esse foi o meu. Eu nunca fui campeão nacional, infelizmente, enquanto jogador. Fui várias vezes vice-campeão nacional. Tu foste ao Morbás, tinha uma frase muito engraçada que dizia: o segundo é o primeiro dos últimos. E é uma grande verdade. E eu fui muitas vezes segundo, mas nunca fui primeiro. E eu já tive alguém dizer-me que não é fácil chegar ao segundo também. Pois não. Pois, claramente que não. Não vamos valorizar. Agora, de facto, como dirigente, tenho esse enorme orgulho em ter conseguido fazer o que ninguém fez. E se calhar mais não por acaso há um torneio com o seu nome. Não, porque exatamente. Gostei de falar consigo porque traz-nos aqui uma perspectiva diferente do handball e conta umas histórias que ainda ninguém tinha contado e teve coragem para as contar e que tantos anos depois, por não falar delas, até deu para rir no que diz respeito ao Chico Handball. Mas para terminar, gostava de lhe fazer uma pergunta. Tantos anos em Guimarães, apesar de não ter nascido cá, Guimarães o que significa para si? Guimarães é a minha terra. Basicamente isso. Eu sinto-me guimaranense dos pés à cabeça, sofro por Guimarães, tenho pena que o meu conselho não siga algumas ideias que têm sido apresentadas que iriam melhorar substancialmente a vida de quem cá mora, mas enfim, não podemos ter tudo. Temos uma cidade espetacular. Eu tenho um grupo de amigos que nos juntamos mensalmente. Já estamos reformados, portanto temos tempo para isso. E mensalmente juntámos-nos num almoço. São 3 ou 4 amigos do Porto com outro amigo aqui de Guimarães. E portanto, esses almoços são em Guimarães e no Porto, à vez. E eles adoram vir para O que é que tanto se discute nesses almoços, quando se fala de Guimarães? Fala-se muita coisa. De desporto também, de futebol também, como é óbvio. Aliás, esses meus amigos do Porto têm uma característica, são todos esportistas e um deles até é doente. Também é jornalista, diga-se nas horas vagas, mas ele assume-se como portista do vento. Agora, eles vêm a Guimarães e dizem: isto é maravilhoso, quem me dera morar aqui nesta cidade, isto tem uma qualidade de vida, e temos. Nós em Guimarães estamos sempre prontinhos para dizer mal, para dizer que está mal, aquilo está mal. Mas é porque querem melhor? Querem melhorar? Mas quando começamos a ver bem, nós estamos num paraíso. Isto é um paraíso. Para quem mora na cidade, é um paraíso. Quem mora nas freguesias... Enfim, está um bocadinho mais distante. Há algumas lacunas, mas enfim. Mas eu adoro viver em Guimarães. Mas há uma evolução. Não trocava Guimarães por coisa nenhuma. Aliás, eu estive 2 anos a estudar, portanto, no Porto,
deslocado de Guimarães e chegava ao Porto à segunda-feira e estava a fazer contas quantos dias faltavam para a sexta para vir para Guimarães. E, portanto, Isso já diz isto muito, tudo, não é? isto diz tudo. Diz que realmente era aqui que se sentia em casa. Sem dúvida. José Carlos Correia, muito obrigada pela sua obrigado. presença, pelo seu testemunho. De obrigado. certeza que há de continuar a dar o seu contributo pelo handball, Deus como quiser. o tem feito. Se Deus quiser. Obrigada. Muito obrigado.